Capítulo 19. A semente. Sementes são ideias. Uma semente não é só uma semente. A semente não demonstra seu potencial quando ela ainda é somente um caroço. Por isso, você precisa se esforçar, treinar o cérebro para ver a fotografia, para enxergar o final. Isso é tão interessante que você olha para um caroço de manga e pensa, é só um caroço de manga. Na verdade, ele nunca foi só isso. Aquela manga nunca foi só uma manga. Ela era uma semente com potencial de milhões de frutos. Depois que mudei meu estilo de olhar para as coisas, por exemplo, quando olho para uma manga, enxergo nela a verdadeira identidade, uma mangueira. Dificilmente você vai encontrar pessoas que conhecem a sua verdadeira identidade e, quando não sabe quem são, perdem a vida inteira vivendo uma fraude. Aquilo que nasceu para ser uma árvore frutífera se resume em um caroço. A condição que você vive hoje não te define. Assim como o caroço de uma manga precisa explodir para se tornar uma mangueira, você precisa sair dessa condição e explodir a ogiva que habita em você. Vocês entendem essa analogia? Quando você joga um grão de milho na terra, por exemplo, não está vendo apenas a semente, mas um pé com algumas espigas de milho, que cada uma pode ter de 500 a 800 grãos. Quando olho para os meus filhos pequenos, não vejo crianças, mas homens que estão no estado de criança, só que na verdade são nações. Eu estive em Jerusalém e cheguei a uma conclusão muito louca. O país inteiro de Israel, desenvolvido e poderoso, é fruto de um cara chamado Jacó, que virou Israel a nação. As nações começam com uma pessoa, uma semente. É uma coisa bem simples. O seu milhão também. Você só precisa ter uma ideia de R$1.000, que é a semente, e vender para 1.000 pessoas, que é o seu milhão. Quando entende sobre a semeadura e a colheita, fica mais fácil saber multiplicar qualquer coisa. Você precisa visualizar o desfrute, lançar essa semente na terra e cultivar até colher o fruto. Como ter uma ideia de R$1.000? Produto: criar um curso, aplicativo, objeto ou evento. Entenda o produto como a criação de algo virtual ou físico. Serviço: você pode usar seus talentos para ensinar os outros, através de mentorias, cursos, consultorias ou organização de evento. Acesso: você pode fazer a organização de um evento para 1.000 pessoas com um custo de R$1.000 cada acesso. O segredo está na ideia. Essa ideia tem valor? Porque você só pode colocar preço em algo que tem valor. Teve um mendigo que fez um método IP em São Paulo e Deus falou para mim, dá R$1.000.000 para ele. E eu pensei, será que é o diabo falando aqui comigo? Só pode. E eu fiz uma pergunta, como dar R$1.000.000 para ele? Para que fazer isso? Esse cara é um mendigo, ele vai torrar tudo. Mas eu sou obediente ao que Deus fala para mim. Só que eu pensei que era o diabo na hora, confesso. Deus me respondeu, dá a semente do milhão. O que é a semente do milhão? Eu perguntei. E ele me respondeu, a semente do milhão é 1.000. Tudo que você tiver dúvida, faça perguntas. Eu peguei R$1.000 em dinheiro e dei na mão dele e disse, não pode comer esse dinheiro, é uma semente. E a semente precisa ser plantada. Não coma a semente. Pessoas do mundo inteiro ficam me pedindo todos os dias no Instagram para eu dar um método IP para elas. Só que não tem como você prosperar e colher coisas sem semente. Tem que ter uma semente envolvida no negócio. Na tarefa, você vai colocar os tipos de ideias que você precisa ter para bater o milhão. Pode ser fazendo sociedade com alguém, estudando algo, vendendo seu Know, o seu conhecimento, entre outras coisas. Essa semente é determinante. Se você não tem uma ideia, um Know, para bater essa ideia de 1.000, te sugiro bater uma ideia de 500.
Só que nesse caso, você vai ter que vender para 2.000 pessoas. É fundamental que você ame a semente, porque a semente tem um potencial dentro dela. Ela precisa cair em uma terra boa, precisa de adubo e manutenção. Nessa manutenção você precisa acompanhar, porque o crescimento quem dá é Deus. Deus é quem dá a semente, também o crescimento. Ele só não planta, porque essa é a sua parte. Escolha boas sementes, para não ter problema na hora de colher. Bora ter uma boa ideia? Daí você fala, Pablo, me falta a ideia e a semente. E eu respondo, conecte-se com pessoas. Para surgirem as ideias, você precisa se relacionar com alguém, que vai ativar algo na sua cabeça, pois a interação de dois cérebros produz a semente chamada ideia. Novos caminhos, novas ideias, novas pessoas e novas ações e novos resultados. Capítulo 20. A terra. Não existe terra boa. Existe a boa pessoa que cuida bem da terra. Qual é o nome do lugar em que você vive? Este capítulo é sobre a terra. O planeta que você mora é chamado Terra. Se você entender rápido o código que eu estou te falando, vai perceber que o lugar que você tem que investir chama-se Terra. A Terra é o lugar de frutificar. Eu vou abrir a sua mente com uma história que mexeu muito comigo, quando pensei nela pela primeira vez. Deus nos fez da terra. Ele poderia nos fazer do minério, do ar, da água, do ouro e do rubi. Mas ele nos fez do quê? Da terra. Pare de pensar. Qual seria a lógica para Deus nos fazer da terra? A terra é onde você planta a semente. Ela cresce e dá frutos. Deus colocou você na terra, ele colocou a própria semente na terra e fez você a sua imagem e semelhança. Sêmen no latim quer dizer semente. A sua semente dá frutos. Você precisa entender que a terra é produtora e multiplicadora. Ou seja, você tem a semente e também a multiplica. Tem lógico isso para você? Jesus fez uma alegoria em Mateus capítulo 13, 3:8. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não ter raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescerem, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Qual dessas terras você é? Eu acredito que você é uma terra boa para produzir, e as pessoas também. O problema são as crenças. Elas bloqueiam o crescimento e prometem os frutos. Para a terra produzir 100 por 1, é preciso respeitar o ciclo. Tem uma coisa maluca que vou te contar. Quando Jesus falou, perdoe uma pessoa 70 vezes 7 no mesmo dia, poucas vezes Jesus soltou cálculos. E nesse caso, o resultado de 70 vezes 7 é 490. Foi esse o número de anos que o povo de Israel ficou exilado na Babilônia. Deus deu um comando para eles lá atrás, quando ensinou em Gênesis e Êxodo. Vocês precisam deixar a terra descansar. A terra dava muito fruto, só que eles não tiraram um ano de descanso e, como consequência, ficariam 490 anos sem a própria terra. A essência do negócio é entender da terra. Aprender que isso é poderoso, que a terra precisa de descanso e de sal. As 490 vezes que Jesus falou sobre perdoar alguém no mesmo dia, significa perdoar a mesma pessoa a cada 3 minutos. O que eu entendi com isso foi que ele jogou um código da terra. Se você não der um descanso para a terra, não vai ser perdoado, vai ser expulso e ficar sem ela. Aprenda uma coisa. Se você não desfrutar e não descansar, você vai perder. Adão estava no Éden e foi expulso da terra.
Deus falou para ele: você vai ficar aqui comigo e desfrutar. Só que ele quis trabalhar. Foi lá e caçou confusão com coisas que Deus não quis para ele. Então perdeu a terra. Você está pegando o código ou não? Terra é um lugar de descanso. Se você endurecer seu coração com alguma coisa, se deixar o solo duro, não cuidar dele, não cumprir as fases de descanso, você vai pagar caro por isso. Pois no hebraico, descanso significa desfrute. A prosperidade é o crescimento, mas para crescer você precisa de uma boa terra. A terra é o coração e o cérebro. Do coração procedem as fontes de vida, e o seu cérebro é o que dá comando de aceitar e fazer. Se o seu cérebro está pronto para executar e o seu coração é bom, você sempre vai ter uma terra boa. É engraçado que aqui no Brasil você anda em alguns lugares que parecem deserto do Saara, sendo que meio metro antes desse deserto tem um oásis com coisas verdes plantadas até a rodovia. Agora você me explica, como existem pessoas prosperando em lugares pobres? A terra é a mesma, só muda quem cultiva a terra. Você pode ter a pior terra do mundo ou a melhor, mas te falo uma coisa, dá para plantar até na areia. Em Aruanã, Goiás, perto do rio Araguaia, tem areia e o povo planta assim mesmo. Qual é a desculpa? Você precisa focar na terra, entender da terra, fazer ela descansar e aplicar o mineral que ela precisa. Quem é a terra? São as pessoas. Você tem um sócio. Será que seu sócio é terra boa? E você, é uma terra boa para alguém plantar? Se não for uma terra boa, você anula a semente que cai na terra. Semente muito boa e terra muito ruim é como 1 vezes 0. O resultado sempre será 0. Já era. Tudo que você multiplica por 0 deixa de ser pleno. Uma semente plena plantada em uma terra ruim é perdida. O que você precisa para se tornar uma terra boa? Capítulo 21, os adubos. Adubos são pessoas. Esse capítulo é sobre os adubos. Meu objetivo não é te ensinar a ser agricultor. Fique em paz. É muito pior do que você imagina. Estou apenas usando alegorias para ficar mais fácil na sua cabeça. Pois se você for falar tecnicamente, você vai achar que é impossível. Mas se eu falar de forma natural, eu crio um background em sua mente. Você sabe o que é um background? É um plano de fundo e com ele as coisas ficam mais simples de entender. O que são adubos? Pessoas. Pessoas são patrocinadoras. Você precisa listar os seus patrocinadores. Tem um livro meu que chama A Chave Mestre do Universo. 2 livros que já publiquei. Recomendo que você tenha esse na cabeceira da sua cama para você entender essas paradas. Adubo é network. Network é 80% dos seus resultados. Se você não tiver pessoas que já bateram 1 milhão e que falam de 1 milhão para você, aprender sobre isso, vai acontecer algo muito simples. Nada. Você não vai ter com quem conversar. Você vai conversar coisa de 1 milhão com a sua avó, que não acredita em nada, que ganha uma aposentadoria de R$ 1.600 por mês. Muitas pessoas não acreditam nesse negócio de 1 milhão. Só que é algo muito simples. Mas para você entrar nisso, primeiro precisa ambientar o seu cérebro. A primeira coisa a fazer é a semente. Você precisa comprar semente de qualidade, que são ideias. Depois você precisa de uma terra boa, que é o cérebro e o coração. Agora você precisa do adubo. Pessoas que patrocinam positivamente. Gente que está com você, que te faz pensar o tempo todo. Pessoas que só fazem você ficar maior do que você já é. Você precisa ter patrocinadores, porém também precisa conectar com as pessoas para aprender a patrociná-las. Então você vai chegar em alguém e falar assim: você quer ser milionária? E a pessoa vai responder: quero. E você vai perguntar: quanto você está disposto a pagar? Esses dias me perguntaram: o sucesso é para todo mundo? E eu respondi: não, pois não são todos que querem pagar o seu preço.
A sabedoria é para todos? Não, pois ninguém quer pagar o seu preço. A salvação é para todo mundo? Não, nem todo mundo quer aceitar Jesus como Salvador. O reino é para todo mundo? Não, nem todos querem construir a posição do governo que Deus os colocou. A riqueza é para todo mundo? Não, Jesus falou: os pobres sempre terei convosco. Quando ele falou isso, eu já entendi. Não tem como fazer o mundo todo ficar rico, porque as pessoas vão continuar sendo improdutivas. Você tem pessoas que de fato dão ideias para você? Pessoas que são adubos? Para clarificar quem são os adubos, você vai lembrar das últimas 5 vezes que se sentou para almoçar com seus amigos. Dessas 5 vezes, você deve ter encontrado, em média, com 20 pessoas. Dessas pessoas, quantas não ficaram falando da vida dos outros? Falaram só de ideias? Essas pessoas, se existirem, são patrocinadoras? São adubos? Tem uma tarefa que vai pedir para você contar uma coisa muito boa que fez e falar para seus amigos. Quais deles riram e quais deles chorariam com você? Vou te contar a real. Arrumar gente para chorar com você é fácil, porque o mundo é negativo. Agora eu quero ver você arrumar pessoas para rirem com a sua vitória. Mas lembre, quando bati R$1 milhão em um dia de trabalho, não foi de trabalho físico, mas através de ideias, e escalando isso em empreendimentos. Fui contar para um dos meus melhores amigos e ele foi o único cara que viu até hoje sorrir verdadeiramente. Por isso foi muito massa, pois ele sorriu falando: eu vou fazer a mesma coisa. E eu aprovo, e depois ele nisso. Talvez muitas pessoas íntimas não vão gostar disso, porque eles nunca conseguiram fazer 1 milhão. É dolorido para eles, pois cada um tem a vida que merece. Eu não sou mau, mas entendi que tudo que eu planto, vou colher. A vida é mais simples do que você imagina. Só que é difícil. Simples, pois qualquer idiota sobrevive. Acorda todo dia. Agora, fazer o que tem que ser feito diariamente, fazer acontecer para viver uma vida que vale a pena todos os dias, isso um idiota não dá conta de fazer. Coloca uma coisa simples na sua cabeça. Você precisa de adubo. Mas cuidado com um adubo vencido, que são pessoas que não acreditam mais e com excesso de adubo. Pessoas que só dão opinião, mas não ajudam em nada. Desse jeito, você vai matar a semente. Adubos são pessoas, sementes são ideias. A terra é o coração e o cérebro. Vou ter que escolher os adubos. Eu sei que você quer escolher os melhores, mas posso te dar uma dica? Escolha pessoas que já estão dando bons frutos e bons resultados. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Adubo faz total diferença. Faz uma planta que antes dava 400 sementes passar a dar 2.000. Mas cuidado com pessoas baratas. Elas não deixam você bater 1 milhão. Não te deixam fazer nada.